Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Esperamos que todos estejam bem, porque tia Dijane está muito bem, graças a Deus. E estamos aqui para mais uma aula e vamos iniciar registrando o calendário de julho. Ontem foi terça-feira, dia 28. E quem vem depois de terça-feira? Quarta-feira. Quem vem depois do 28? 29. Então, tia Dijane vai registrar aqui o número 29. Primeiro vem o 2, depois vem o 9 e formou o número 29. Tia registrar o número 2, depois o 9. E ficou assim. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Olá, crianças! Nós vamos continuar estudando sobre a parlenda, a casinha da vovó. Vamos recitar um pouquinho? A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Muito bom, né? Recitar essa parlenda da casinha da vovó. Agora, crianças, já que vocês aprenderam direitinho a parlenda da casinha da vovó, vamos aprender as palavras da parlenda, tá certo? A primeira palavra que a gente vai aprender é a palavra, casinha. Isto mesmo, nós vamos aprender quais são as letras, quais são as sílabas, quantas letras tem, quantas sílabas tem, quais são as vogais e quais são as consoantes. Vamos lá? Casinha começa com a letra C, isto mesmo, e termina com a letra A. Vamos lá observar quais são as letras. C, A, S, I, N, H, A. São as letras da palavra casinha. Agora vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras na palavra casinha. Agora vamos observar as vogais. A primeira vogal da palavra casinha é A. Depois do A vem o I. Depois do I vem o outro A. Agora vamos contar quantas vogais tem. 1, 2, 3. Tem 3 vogais no nome casinha. Agora vamos observar as consoantes. Tem o C, depois do C tem o S. Isso mesmo, depois do S vem o N. Depois do N vem o H. Isso mesmo. Então, vamos contar agora quantas consoantes tem. 1, 2, 3, 4. Tem 4 consoantes no nome casinha. Agora vamos observar as sílabas. Qual é a primeira sílaba e quais são as outras sílabas? Vamos observar? A palavra casinha começa com a sílaba K. Depois da sílaba K vem a sílaba ZIN. Depois da sílaba ZIN vem A. Ficou casinha. Agora vamos observar quantas sílabas tem. 1, 2, 3. Tem 3 sílabas na palavra casinha. Na casinha da vovó, só fala na vovó. Mas tia Dijane vai explicar o nome vovó e o nome vovô. Presta atenção o nome vovó. Vovó termina com O.
tia destacou até de vermelho, ó. Esse O tem um acento, ó. O acento agudo, tá vendo? Ó, vovó. Esse acento agudo, ele é bem aberto, ó. O som é aberto. Vovó. Já vovô, tia destacou também a última letra com O da cor azul, tá certo? Presta atenção, ó. Vovô. O O tá com um chapéuzinho, que é o acento circunflexo. Isto mesmo, e tem um som fechado. Quando tem esse acentozinho circunflexo, que é um chapéuzinho, fica vovô, um som fechado. Já vovó é o som aberto, tá certo? Olha só a diferença, ó. Vovô e vovó, tá certo? Ó, tia Dijane agora vai explicar a palavra vovó. Quais são as vogais, quais são as consoantes, quantas letras tem, quais são as sílabas e quantas sílabas tem, tá certo? Vamos lá. Vovó começa com a letra V. Depois da letra V, vem a letra O. Depois da letra O, vem a outra letra V. E depois do V, vem a letra O, que é com acento agudo, como tia falou, tá certo? Vovó. Agora vamos contar quantas letras tem no nome vovó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras no nome vovó. Agora vamos observar as vogais. Quais são as vogais e quantas vogais tem? A primeira vogal é O e a outra vogal é O. Tem 2 O, isso mesmo, 2 letrinhas iguais. Agora vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 2 vogais. Agora vamos observar as consoantes. A primeira consoante é o V, que é a primeira letra do nome vovó. Depois vem o outro V. Tem 2 consoantes e todas 2 são iguais. É a letra V, tem 2 V. Agora vamos observar quais são as sílabas. Vovó tem 2 sílabas. Tem um vó e tem um vó. 2 sílabas. Agora vamos para a palavra cipó. Outra palavra da parlenda. Cipó. Vamos estudar também quantas letras, quais são as vogais, quais são as consoantes, quais são as sílabas, quantas sílabas tem, tá certo? Então vamos lá. A palavra cipó começa com a letra C. Depois da letra C, vem a letra I. Depois da letra I, vem a letra P. Depois do P, termina com a letra O, que também tem um acento agudo, que tia falou também já. Tá certo? Então, ó, cipó. Vamos contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras. Vamos observar as vogais e as consoantes. Primeiro as vogais. Tem o I e tem o O. Tem quantas vogais? 1, 2. Tem 2 vogais no nome cipó. Agora vamos observar as consoantes. Tem o C e depois do C tem o P. Tem 2 consoantes. Vamos contar? 1, 2. 2 consoantes no nome cipó. Agora vamos observar quais são as sílabas e quantas sílabas tem. O nome cipó começa com a sílaba si. Depois do si, vem a sílaba pó. Ficou cipó. Formou cipó. Tem quantas sílabas? 1, 2. Então, tem 2 sílabas no nome cipó. Vamos agora estudar a palavra café. Quais são as letras? Quantas letras tem? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? Quantas sílabas tem e quais são? Vamos lá descobrir? Então, a palavra café começa com a letra C. Depois da letra C, vem a letra A. Depois da letra A, vem a letra F. E depois da letra F, vem a letra E, que também tem esse acento agudo aqui, tá certo? Então, a palavra café, vamos contar quantas letras tem. 1,
2, 3, 4. Tem 4 letras na palavra café. Agora vamos observar quais são as vogais. Tem o A, tá certo? Depois do A, vem a letra E. Agora vamos contar. 1, 2. Na palavra café tem 2 vogais. Tem o A e o E. Agora vamos observar, sabe o quê? As consoantes. A primeira consoante é o C. Depois do C vem o F. Então, tem 2 consoantes, o C e o F. Agora, vamos observar quantas consoantes tem. 1, 2. Tem 2 consoantes. Tem o C e o F. Agora, vamos observar quais são as sílabas da palavra café. A palavra café começa com a sílaba K. Depois do K vem a sílaba fé. E ficou assim, ó, café. Tem quantas sílabas? 1, 2. Tá vendo? 2 sílabas na palavra café. Agora vamos estudar outra palavrinha que também tem na parlenda. É o pó. Pó de café, olha. Pó. Vamos estudar as vogais, quais são as letras, quais são as consoantes, quantas sílabas tem. Vamos observar? Então, a palavra pó começa com a letrinha P. Depois da letrinha P, vem a letrinha O, que também tem esse acento agudo aqui, ó. Quantas letras tem? Vamos contar? 1, 2. Só tem 2 letras na palavra pó. Uma palavra pequena, né? Só com 2 letrinhas. Agora vamos observar qual é a consoante e qual é a vogal. Se tem 2 letras, então vamos observar quais são. A vogal e a consoante, qual é? A consoante é a letra P e a vogal é a letra O. Tem uma consoante e uma vogal. Olha só, então ó, a palavra pó só tem uma sílaba. Sabe por quê? Porque a gente abre a boca só uma vez para falar a palavra pó. Tá certo? Tá vendo? Cada vez que a gente abre a boquinha, sai uma sílaba. Igual na palavra café. Prestem atenção aqui, ó. Na palavra pó, a gente abriu só uma vez. Olha só a palavra café, ó. A gente abriu uma vez. Fé. Tá vendo, ó? A gente abriu a boca 2 vezes, ó. Café. Por isso que aqui tem 2 sílabas. E na palavra pó, só tem uma sílaba, porque a gente abriu a boca uma vez. Tá vendo, crianças? Como vocês aprenderam direitinho todas essas palavras, a proposta de atividade para vocês é o seguinte. Vocês vão desenhar uma casinha, vão escrever o nome casinha. Depois que vocês escreverem o nome em casinha, vocês vão contar quantas letras tem e colocar ao lado. E depois vão separar as sílabas. Lembre como o tia de Jane ensinou. Cada vez que você abre a boquinha, é uma sílaba que sai. Casinha. Prestem atenção. Depois vocês vão desenhar a vovó. Vai escrever a palavra vovó. Depois que escrever a palavra vovó, vocês vão contar quantas letras tem e também vão separar as sílabas. Preste atenção que tia Dejane ensinou. Cada vez que a gente abre a boquinha, é uma sílaba que sai. Depois que vocês desenhar a vovó, vão desenhar o cipó. Isso mesmo. Depois que desenhar o cipó, vocês vão escrever o nome cipó, vão contar quantas letras tem e depois que vocês contar quantas letras tem, colocar o número lá ao lado, vocês vão também separar as sílabas, tá certo? Da palavra cipó. Depois a mesma coisa com café. Vai desenhar o café, uma xícara de café, vai colocar o nome café, porque você desenha a xícara ó, com um cafezinho dentro. Café é preto. Então, vocês vão desenhar, escrever o nome café, contar quantas letras tem, colocar ao lado o número e depois vocês vão fazer o quê? Separar as sílabas também da palavra café.
E por último, pó. Pó de café. Então, ó, vocês vão desenhar o pó de café, vão escrever o nome pó e depois vão contar quantas letras tem, colocar o número ao lado e fazer o quê? Separar as sílabas. Prestem atenção nessa sílaba aqui que tia Jane explicou. Quantas vezes a gente abre a boca para falar o nome pó? Tá certo, crianças? Então, ó, até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço carinhoso para todos vocês.